Gente, depois desse longa-metragem que eu fiz só falando da Nova Defender, eu vou finalmente fazer minha conclusão. Mas para a gente poder discutir, seria ótimo se você já tivesse assistido todos os 4 vídeos. Se você não assistiu, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição, beleza? Assiste aí então para a gente poder discutir depois. E principalmente porque eu quero saber a sua opinião sobre o carro. Combinado? Não me engana, hein? Antes de começar, a gente precisa entender uma coisa. Que momento é esse que a Land Rover está lançando a nova Defender? São 3 pontos importantes. Primeiro, segurança e emissão de gases. A nova Defender tinha que atender a padrões altíssimos em relação às normas do motor Euro 6. Não só visando o mercado europeu, mas principalmente o norte-americano, que desde 1997 proíbe a venda da Defender por falta de segurança. Segundo, concorrência. Para entrar no mercado dos Estados Unidos, eles ainda vão ter que enfrentar concorrentes de peso, como o Wrangler da Jeep, o Bronco da Ford, e ainda tem o Hummer e o Mercedes-G, por exemplo. Por último, o terceiro ponto é que a Land Rover está de olho no mercado dos carros elétricos. E obviamente que o modelo antigo não ia nunca poder simplesmente ser adaptado. Ou seja, para projetar um carro moderno, eficiente e que bata a concorrência, muita coisa tinha que mudar mesmo. Parece que o Sota deve resolver o problema dos modos eletrônicos, que agora vão ser atualizados à distância. Mas isso só se você tiver sinal, né? A gente aqui nas terras brasilienses, a gente sabe que isso não funciona, né? Pior é que quanto mais remoto você tiver, pior fica. Bom, na minha opinião, e conversando com alguns amigos mecânicos e viajantes, o que eu acho que é o ponto fraco mesmo é o motor Euro 6. O problema são duas coisinhas: o filtro de partículas de diesel, o DPF, e o AdBlue System. Isso só nos motores a diesel, tá? Nos motores a gasolina e o híbrido já não tem nada disso. Para quem não conhece, o AdBlue System é um fluido usado para reduzir o nível de emissões dos veículos com motores a diesel. E aí está o problema. Vão ter vários países do mundo, principalmente subdesenvolvidos, que você não vai encontrar o AdBlue tão fácil assim. Além disso, tem relatos de que eles não funcionam muito bem em altitudes elevadas e que o AdBlue congela a menos 11 graus. Outra coisa que pode dar problema é o diesel. Esse motor Euro 6 requer um diesel de classificação de enxofre com menos de 15 partes por milhão, o equivalente ao nosso diesel S10. Tudo bem. Só que tem países que o nível de enxofre ainda está acima de 5.000 partes por milhão. Com certeza você vai ter problema com esse diesel que é bem sujo. Tem relato de viajantes que ficaram presos no Tibete, no norte da Índia, na Bolívia, na África e até na Austrália. Tudo isso com um problema por causa do DPF ou do AdBlue. Fora isso, tem gente com dificuldade de encontrar alguns óleos que são bem específicos. Por isso que tem viajante preferindo os motores Euro 3 ou inferior. Apesar de todos os testes que eu já comentei na parte 1, o que a Land Rover não fez foi um teste de viagem no mundo real. Ou seja, encher o tanque com diesel de 5.000 partes por milhão, óleo padrão, dirigir em temperatura de menos 30 graus negativos a uma altitude de 4.500 metros. Esse sim é um teste que eu queria ver. E quero ver se o Sota vai conectar nesse lugar. E se você não pode to go anywhere com esse carro, não é realmente uma Defender, você concorda? Talvez seja só uma limitação dos motores a diesel, mas ainda assim, quem me garante que não vai ter problema com motor gasolina ou com o híbrido? Só que tem uma coisa que a gente não pode esquecer, é que a Defender é o ícone da Land Rover. É mais do que uma lenda. Você já pensou o que é a Land Rover sem a Defender? A Land Rover sem a Defender é só uma marca de veículos 4x4. Por isso, não se engane, esse novo carro, batizado de nova Defender, não é nem de longe uma Defender. E essa foi uma bela estratégia de marketing. Agora eu pergunto para você, o que torna os Series e os Defenders veículos tão especiais?
Eles são lerdos, todo mundo te ultrapassa na estrada, as portas não fecham direito, vaza óleo, faz barulho, faz fumaça, o ar-condicionado vaza no pé do passageiro. Não são nem um pouco confortáveis. Fica todo mundo chacoalhando de um lado para o outro, o volante vibra, entra vento por tudo que é cantinho e cada novo barulhinho você surta, não é? E quando chove então, que entra água dentro? Gente, fora que tem carro que cheira a óleo e fede a diesel, isso é normal. Só que é exatamente isso que a gente gosta. Essa é a alma do carro. Ele exala aventura. Eles são fáceis de arrumar. Qualquer silver tape, braçadeira, arame, qualquer problema, inclusive um martelo, resolve. E é por isso que o lema desses carros sempre foi The Go Anywhere Vehicle. Acima de tudo, é um carro que já vem com amigos, seja para admirar ou para te ajudar a empurrar. E é isso que os donos das Defenders gostam. É isso que fez desse carro ser único e não só mais um 4x4. Para mim, os Series e as Defenders são como velhas máquinas de escrever. Totalmente mecânicas. Clicam, faz barulho, precisa de lubrificante. Escrever nelas é incrivelmente penoso e desajeitado. Qualquer erro que você cometer, a culpa é só sua. As teclas emperram, coisa que vai acontecer com frequência. Você pega a sua caixa de ferramenta, vai lá e continua escrevendo. E tem mais. Se você cuidar bem delas, elas duram para sempre. São nostálgicas e têm caráter, mas poucas pessoas querem usar ela hoje em dia. Já a nova Defender, com certeza, é o laptop mais moderno que existe. Uma bela peça de tecnologia extremamente prática. Escrever é rápido e eficiente e os erros são perdoados. O corretor ortográfico vai corrigir eles automaticamente. Você nem precisa saber escrever ou dirigir. E quando o computador quebra, hein? Ou o software fica desatualizado, o que você faz? Resumindo, é impossível comparar o antigo com o novo. Não tem melhor nem pior, eles só são diferentes. Só que para se encaixar nesse novo mundo, alguma coisa ia ter que ser sacrificada na nova Defender. Ela não é um carro para um aventureiro, até porque esse aventureiro praticamente não existe mais. Me diz quantos novos 4x4 que andam rodando por aí te sinalizam ou te cumprimentam na estrada. Só quem tem 4x4 no sangue sabe o que é isso. As pessoas hoje vivem em condomínios fechados, se hospedam em eco-resorts e preferem ir no shopping do que sair por aí e descobrir uma nova cachoeira no meio do mato cheio de mosquito. Aliás, cadê o mato, né? Só sobraram os mosquitos. Pior ainda é o Overlander de hoje em dia. Ele ganhou vários adesivos, tem um número grudado na traseira do carro e ele está numa expedição off-road, que nada mais é do que um comboio de 20 carros puxado por um guia que vai falar no rádio que marcha que ele tem que usar, quando que ele tem que engatar a reduzida e quando ele tem que ligar o bloqueio. Você acha? A dura realidade e que a gente tem que engolir é que a Defender morreu. E há anos, a Land Rover abandonou o mercado de veículos utilitários. Hoje, as Rangers, Hilux e L200 são os novos pé de boi. Eu sei que é triste, mas as lendárias Defenders em breve vão ser só uma memória distante. Uma lenda mesmo. É triste, mas é isso. Outro dia levei minha Defender, motor 300 TDI 2005, na concessionária da Land Rover aqui perto. Meu carro virou tração. Tinha vendedor lá que nunca tinha visto uma de perto. Só para finalizar, que eu posso te dizer o seguinte. Se você tem uma Defender ou um dos antigos séries, cuida bem dela. Vai dar sua voltinha ao mundo, tudo tranquilo. E se você tem dinheiro para comprar uma nova, compra uma. É um belo carro e dá para viajar muito com ela. Só não dá para dar uma volta ao mundo. Quando eu passo, você olha. A Sofia faz fio-fio. Todo dia, toda hora.